Fique quieto, seu negro inútil. Você pagará pelas ações de Lampião. O fogo apagará sua história e seu rastro. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sol castigava a caatinga quando Zé Baiano avançava devagar pela trilha sinuosa que seguia em direção à serrita. A sela rangia a cada movimento do cavalo e o vento quente trazia o cheiro forte de mandacaru seco. Ele carregava no alforje algumas moedas de prata e um pequeno saco com réis, pagamento de um serviço rápido que Lampião havia deixado sob sua responsabilidade. Nada que chamasse atenção, mas suficiente para incomodar quem vivia do suor dos outros. Zé Baiano seguia sozinho, como fazia sempre que a missão exigia pouca gente. Sabia que o sertão não perdoava vacilo, e cada ruído fora do lugar era um alerta. Ainda assim, naquele dia, até o silêncio parecia estranho. A caatinga, sempre barulhenta com maracanãs e rolinhas, estava muda. O vento movia algumas folhas secas, mas não havia canto de pássaro, nem o som metálico de algum besouro cruzando o caminho. Zé Baiano sentiu o estômago endurecer. Aquilo não era normal. Parou o cavalo, inclinou a cabeça e escutou com atenção. Nada. Apenas um silêncio profundo, pesado, quase ofensivo. Ajustou o chapéu de couro, passou o dedo pela bainha da peixeira e avançou mais alguns metros. E foi então que o primeiro sinal apareceu. Uma pedra recém-rolada no chão, ainda com poeira suspensa no ar. Zé Baiano desceu da montaria com a cautela de quem conhece as manhas da vida e da morte. Olhou para os lados, mirando as sombras formadas pelos juazeiros retorcidos. Tinha a sensação de estar sendo observado. O suor desceu pelas costas, frio como água de cacimba. Ele deu 2 passos para trás, prestes a montar de novo, quando ouviu um estalo às suas costas. Seco, preciso, como quem pisa de propósito para provocar. Antes que pudesse alcançar o rifle preso à sela, 3 homens surgiram por trás das pedras, armados com rifles Winchester e facões pendurados na cintura. Eles avançaram rápido, sem dar tempo para qualquer reação. Um deles golpeou o ombro de Zé Baiano com a coronha do rifle, fazendo-o tombar de lado. Outro chutou sua costela, arrancando-lhe o ar. Amarraram seus pulsos com uma corda áspera que queimava a pele. Ele tentou se erguer, mas uma joelhada bem colocada o jogou novamente ao chão. Não era um assalto. Não pediram dinheiro, não revistaram seus pertences, não tocaram no saco de réis. A intenção era outra. O ataque tinha precisão de gente paga, de quem age com ordem e horário marcado. E isso acendeu em Zé Baiano uma certeza incômoda. Alguém sabia exatamente para onde ele ia. O líder dos jagunços, um homem de barba rala e olhos fundos, segurou Zé Baiano pelo colarinho e sussurrou no ouvido dele, com o bafo quente de quem carrega cachaça desde cedo, que havia um recado esperando por ele. A frase era curta, mas carregada de ameaça. Zé Baiano tentou ler algo nos rostos dos outros 2 homens, mas encontrou apenas hostilidade e pressa. Eles o puxaram pelos braços, arrastando-o por entre as pedras como se fosse um animal capturado. O cavalo relinchou, inquieto, mas logo foi afastado com gritos e tapas. Sem explicação, os jagunços o colocaram sobre um jumento magro e seguiram por uma trilha estreita que entrava para o mato fechado. O ar quente machucava os pulmões e cada solavanco da montaria fazia a dor no ombro aumentar. Enquanto o grupo avançava, Zé Baiano observava o caminho com o olhar treinado. Reconhecia o relevo, os barrancos, as veredas ocultas. Sabia que estavam seguindo em direção às terras de algum fazendeiro grande, talvez alguém de Cabrobó ou de Salgueiro. Cada passo confirmava a suspeita. Ele não tinha sido atacado por acaso. Aquilo era tocaia preparada.
E ao perceber isso, Zé Baiano entendeu que o pior ainda estava por vir. O jumento avançava devagar, e cada solavanco fazia a corda apertar mais os pulsos de Zé Baiano. Os jagunços seguiam em silêncio, apenas sinalizando entre si com movimentos rápidos de mão, como quem já tinha feito aquele trajeto muitas vezes. O sol agora estava mais alto, queimando a pele e deixando o ar pesado, quase sólido. A trilha estreita se abriu, revelando a entrada de uma grande propriedade cercada por estacas de madeira torta. Uma placa precária, pregada na porteira, anunciava o nome da fazenda, Boa Esperança. Zé Baiano reconheceu imediatamente. Aquele pedaço de terra pertencia ao coronel Ambrósio Ferraz, homem temido por vaqueiros e respeitado por políticos da região de Cabrobó. Os jagunços empurraram o jumento para dentro, guiando-o até um paiol afastado da casa grande. Era uma construção simples, feita de madeira seca, cheia de brechas por onde a claridade atravessava como pequenos punhais de luz. O cheiro forte de milho moído e palha velha se misturava ao odor de querosene que impregnava o ar, denunciando que o lugar não era usado apenas para guardar mantimentos. Eles o jogaram no chão, sem cuidado, levantando uma nuvem de pó que irritou seus olhos já cansados. A porta se abriu de novo, desta vez com mais calma. O coronel entrou. Ambrósio Ferraz era um homem alto, de bigode grosso e expressão carregada, vestido com calças de linho e camisas sempre muito bem passadas. Tinha o olhar frio de quem já mandou matar e seguiu dormindo tranquilo. Aproximou-se devagar, observando Zé Baiano como se estudasse um animal raro. Depois, colocou as mãos para trás, assumindo postura de autoridade. A voz saiu firme, sem pressa. Disse que sabia exatamente quem estava diante dele. Não precisava de apresentação. O cabra de Lampião, conhecido por sua coragem e brutalidade, estava ali, amarrado no chão, sem armas e sem saída. Ambrósio falou como quem dita sentença. Se não posso cortar a cabeça da jararaca, corto a do rabo mais perigoso. Zé Baiano não respondeu. Observou cada detalhe, cada gesto, cada tique nervoso. O coronel continuou, afirmando que até Judas recebeu suas 30 moedas, insinuando que alguém havia vendido informações sobre o deslocamento do bando. Essa provocação tinha intenção dupla: humilhar Zé Baiano e colocá-lo contra possíveis traidores. Mas ele permaneceu calado, respirando fundo, tentando decifrar a situação. O coronel, percebendo o silêncio, se aproximou ainda mais e ajoelhou ao lado dele. Contou que Lampião tinha atrapalhado seus negócios, interrompendo a cobrança de taxas injustas sobre famílias pobres da região. Disse que Lampião havia tomado vaqueiros fiéis dele, humilhando seus homens em público. Era hora de retribuir. Ambrósio se levantou lentamente, caminhou até um canto do paiol e pegou uma lata metálica. Ao abrir, o cheiro de querosene invadiu o ambiente pesado e agressivo. Zé Baiano manteve o olhar firme. O coronel explicou em tom quase calmo que não queria apenas matar um cabra do bando. Queria enviar um aviso. Queimar Zé Baiano vivo seria o recado perfeito. Um ataque direto ao orgulho de Lampião. O sertão precisa de ordem, disse ele, e ordem se faz com medo. Era evidente que o coronel não via aquilo como crueldade, mas como estratégia. Os jagunços obedientes começaram a derramar querosene pelo chão, formando poças que se espalhavam lentamente pela madeira. As mãos tremiam um pouco, não por pena, mas porque sabiam que Lampião era homem que cobrava qualquer desfeita. Zé Baiano respirou fundo, sentindo a garganta arder com o cheiro forte. A cada segundo, a situação ficava mais clara e sombria. Ele estava ali não porque valia pouco, mas porque valia muito. O coronel queria enfraquecer o rei do cangaço, atingindo seus homens mais fiéis. E naquele instante, Zé Baiano entendeu que não era apenas alvo de um ataque, era parte de um plano maior. Um plano que ainda não tinha mostrado todas as suas peças.
A porta do paiol se fechou atrás do coronel com um rangido lento, quase preguiçoso, que contrastava com a urgência cruel daquele instante. Os jagunços continuaram despejando querosene pelo chão, agora com mais cuidado para não respingar nas próprias botas. O cheiro se espalhava rápido, infiltrando-se na madeira seca e atravessando as narinas de Zé Baiano como lâminas ardidas. Ele manteve os olhos fixos no coronel, que caminhava em círculos, orgulhoso, como se estivesse diante de um julgamento que só ele tinha o direito de conduzir. Ambrósio Ferraz respirava fundo, ajeitando o cinto de couro trabalhado, sinal de que estava prestes a falar mais do que devia. E falou. Disse que o sertão estava virando terra sem dono, onde qualquer cabra com uma arma se achava no direito de desafiar coronéis. Citou com ironia amarga o episódio bíblico de Nabote e do rei Acabe, afirmando que, diferente daquele rei covarde, ele mesmo faria justiça com as próprias mãos. Era curioso como coronéis gostavam de usar histórias sagradas para justificar suas desgraças. Zé Baiano escutou em silêncio, absorvendo cada palavra, cada justificativa, cada mentira moldada para encobrir um ódio antigo. Ambrósio insistiu que Lampião tinha humilhado seus homens, tomado vaqueiros da fazenda e espalhado medo em seus armazéns. O sertão precisa de comando, disse ele, e comando se impõe com exemplo. O coronel aproximou-se devagar, inclinando-se até ficar frente a frente com Zé Baiano. A luz que entrava pelas frestas do paiol iluminava apenas metade de seu rosto, deixando a outra parte mergulhada em sombra, como um homem dividido entre a lógica e a vingança. Ele afirmou que para desmontar um império não era necessário matar o rei, bastava tirar dele os braços e as pernas. E Zé Baiano, segundo ele, era um dos braços de Lampião, um dos mais fortes. A morte dele teria peso. O coronel virou-se para os jagunços e fez um gesto simples com a mão, sinalizando que estava na hora. Os homens pararam de despejar querosene e começaram a preparar o restante. Um deles amarrou os pés de Zé Baiano com uma nova volta de corda, desta vez utilizando nós de vaqueiro firmes, impossíveis de romper. Outro jogou um pano grosso por cima de um montinho de palha, posicionando tudo no centro do paiol, como se montasse um altar grotesco. A cena tinha um ritual macabro, estranho, quase litúrgico. Não havia pressa. Tudo era feito com uma calma que doía mais que qualquer pancada. Zé Baiano respirou fundo, consciente de que estava prestes a enfrentar uma morte lenta, vivida por poucos e temida por todos. O coronel aproximou-se mais uma vez, agora segurando uma pequena caixa de fósforos. Ele a abriu, deixando que o som suave da madeira riscando ecoasse no silêncio do paiol. O estalo da tampa marcava o início de algo terrível. Os jagunços, embora experientes, desviaram o olhar por um breve instante, como se nem eles quisessem ver aquilo acontecer. Ambrósio ergueu um palito entre os dedos e o riscou na lateral da caixa. A chama surgiu pequena, tremulante, mas suficiente para iluminar seu sorriso torto. Zé Baiano manteve o queixo erguido. Não era homem de chorar nem de implorar. O coronel percebeu isso e, por um momento, pareceu incomodado com a força silenciosa daquele cabra. Talvez esperasse medo, talvez quisesse ouvir pedidos de clemência, mas não ouviu nada, apenas a respiração firme de quem sabia que a vida no sertão nunca foi barganha para covardes. A chama flutuou por um segundo, prestes a ser lançada ao chão, quando o coronel disse sua última frase antes do inferno começar. É assim que se derruba um mito. O palito caiu, e no instante em que atingiu o querosene encharcado, Zé Baiano entendeu que estava entrando na parte mais sombria de sua história, uma parte da qual poucos homens sairiam vivos. O fogo subiu rápido, como se tivesse sido aguardado pela madeira seca havia anos. As chamas correram pelo chão e lamberam as paredes do paiol, produzindo um estalo agudo que ecoava como gargalhada de desgraça.
Em segundos, o ar ficou pesado, quente demais para ser respirado. Zé Baiano sentiu o calor subir pelas pernas, queimando a pele como ferro em brasa. O querosene fazia a chama se espalhar de maneira desigual, criando labaredas que avançavam em ondas, ora altas, ora rasteiras, mas sempre mortais. Ele apertou o maxilar, tentando manter a lucidez enquanto o mundo ao redor se transformava em um forno ardendo vivo. Do lado de fora, os jagunços se afastaram alguns metros, observando o paiol se transformar em uma fogueira. O coronel permaneceu parado mais perto, braços cruzados, olhos fixos no fogo, com a calma de quem achava que estava, finalmente impondo seu poder sobre o cangaço. O estalo do fogo se misturava ao zunido do vento seco, que soprava faíscas para os céus avermelhados. Alguns animais da fazenda batiam em cercas, inquietos, sentindo o cheiro da madeira queimando. Mas nada superava o som abafado vindo de dentro. A luta silenciosa de Zé Baiano contra uma morte que chegava depressa. Ele tentou se arrastar para longe do centro do paiol, onde o fogo era mais forte, mas as cordas prenderam seus braços e pernas com brutalidade. O calor fazia a visão tremer. A fumaça ardia nos olhos, forçando lágrimas involuntárias. Cada respiração parecia encher o peito com ferro quente. O paiol, agora iluminado por tons laranja e vermelho, começava a desabar por dentro, com vigas rangendo e soltando faíscas. Zé Baiano sabia que não tinha minutos inteiros, talvez tivesse segundos. Era nesse ponto que todos os homens do sertão, por mais valentes que fossem, costumavam sucumbir ao pânico, mas Zé Baiano não. Ele começou a se arrastar novamente, puxando a corda com o corpo, usando o pouco espaço que tinha. O chão queimava, mas havia uma pequena área sem querosene perto da parede lateral, onde as chamas demorariam mais para chegar. Ele lutou para chegar até lá, raspando a pele contra o piso áspero. O ar queimava, mas sua mente, mesmo pressionada pela fumaça, se agarrava à única verdade que sempre o guiara. Um cabra de Lampião não morria fácil. Do lado de fora, o coronel deu alguns passos para trás, satisfeito com o que via. Era homem acostumado à violência, mas nunca havia aproveitado tanto um ato de crueldade. Ele explicou aos jagunços, quase como se estivesse dando aula, que aquele incêndio não era apenas punição, mas mensagem. Disse que Lampião precisava saber que seus homens não eram intocáveis. Precisava entender que coronel de respeito não se dobra diante de bandido. Os jagunços assentiram, embora alguns demonstrassem inquietação. Não era medo de Zé Baiano, mas do que viria depois, caso Lampião descobrisse. Foi então que um som novo cortou o ar, vindo da estrada de barro que levava à fazenda. Primeiro foi um estrondo distante, como o de cascos batendo no chão com velocidade. Depois vieram vozes abafadas, difíceis de distinguir. O coronel franziu o senho, tentando ouvir melhor. Os jagunços ficaram tensos, virando-se para a direção do barulho. O vento trouxe outra rajada de poeira, seguida de um grito curto. Um grito conhecido por quem vivia no sertão. Era o assobio característico dos cabras de Lampião, ao sinalizar a aproximação. O coronel arregalou os olhos, incapaz de esconder o susto. O fogo no paiol havia sido aceso cedo demais. E naquele momento, antes mesmo que o coronel pudesse reagir, ele percebeu que a morte que oferecera a Zé Baiano talvez fosse pequena diante da que agora se aproximava da porteira. O coronel Ambrósio tentou manter a postura, mas o tremor discreto em suas mãos denunciava o medo que crescia por dentro. Os jagunços se entreolharam sem coragem de assumir em voz alta o que todos já sabiam. Aquela cavalgada violenta, o pó levantando ao longe, o assobio seco cortando o vento. Aquilo era o bando de Lampião chegando. Não era patrulha de volante. Não eram vaqueiros curiosos. Era gente acostumada a matar rápido, sem pedir licença e sem dar explicação. O som dos cascos ficou mais claro, mais forte, mais próximo. Os jagunços recuaram devagar.
posicionando as armas contra o peito, indecisos entre fugir ou lutar. O coronel olhou para o paiol em chamas, depois para a estrada, e sentiu a garganta fechar. Ele não esperava que o recado chegasse antes da morte. O plano era simples: queimar Zé Baiano e, horas depois, espalhar a notícia para o sertão inteiro. Mas agora, o tempo tinha virado inimigo. Os passos rápidos dos cangaceiros se aproximavam com uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Do outro lado da porteira, a poeira se abriu, revelando a figura de Lampião à frente de 4 cabras do bando. Todos armados, chapéus de couro brilhando sob o sol, cartucheiras cruzadas no peito e o olhar duro de quem não veio conversar. Lampião segurava o rifle com firmeza, mas o que chamava a atenção era a expressão em seu rosto. Não era raiva comum, era fúria moldada por lealdade. Ele não gritava, não ameaçava, apenas observava. E quando viu a fumaça subindo do paiol, seus olhos estreitaram como lâminas. Os cangaceiros desmontaram dos cavalos em movimento, já avançando com o rifle em punho. Os jagunços, agora completamente tomados pelo desespero, deram disparos desordenados, sem mira, apenas para ganhar tempo. O barulho ecoou pela fazenda, assustando os animais nos currais. Lampião respondeu com um único tiro certeiro, derrubando o jagunço mais próximo da porteira com um impacto seco. O segundo cangaceiro avançou pela lateral, atirando enquanto corria, derrubando outro jagunço antes que ele pudesse recarregar. O coronel começou a recuar, sentindo o coração bater na garganta. Ele tentou gritar ordens, mas sua voz saiu falha, engasgada. O terceiro jagunço tentou correr para o mato, mas um disparo rápido o atingiu nas costas, fazendo-o cair como saco de farinha. Os tiros cessaram tão rápido quanto começaram. O silêncio voltou a dominar o terreiro, agora preenchido apenas pelo som abafado do fogo devorando o paiol. Lampião caminhou até o coronel com passos lentos, calculados, como se cada movimento fosse parte de um julgamento inevitável. "Cadê Zé Baiano?" perguntou sem aumentar o tom de voz. O coronel engoliu seco, olhando para o paiol ardendo. Lampião não tirava os olhos dele. Aquele olhar não buscava resposta, buscava confirmação. Ele já sabia, e isso tornava tudo pior. Lampião moveu o queixo em direção aos cabras, e 2 deles correram até o paiol. O calor era feroz, mas eles usaram panos molhados e pedaços de madeira para tentar abrir passagem. Um deles chutou a porta com força, mas ela já estava tomada pelas chamas. Lampião aproximou-se do coronel devagar. Parou a poucos passos, o rifle apontado para baixo, mas pronto para subir ao menor movimento suspeito. "Só quero saber uma coisa", disse ele, com voz firme. "Foi ideia sua ou encomenda de alguém?" O coronel não respondeu. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora tremiam como os de um animal encurralado. Lampião respirou fundo, e por um instante parecia ter decidido acabar com aquilo ali mesmo. Mas o estalo de madeira rompida vindo do paiol fez todos se virarem. Os cabras haviam conseguido abrir uma brecha no meio da fumaça. E naquele instante, um deles gritou: "Achei! Ele está vivo!" A fazenda inteira pareceu prender o ar. O grito ecoou pelo terreiro como se rasgasse o ar. Lampião virou o rosto na mesma hora e seus olhos se estreitaram, tomados pela urgência de quem sabe que o tempo pode ser o pior inimigo. Ele correu em direção ao paiol, ignorando o calor que vinha dele como sopro de forja. Os cabras que tentavam abrir passagem recuaram um pouco para dar espaço, todos tossindo, com os olhos vermelhos pela fumaça. A madeira rangia, prestes a ceder, mas ainda havia uma abertura estreita, suficiente para um homem passar. Lampião colocou o braço sobre o rosto e entrou sem hesitar. O fogo consumia tudo ao redor, e cada passo parecia arriscar o chão desabar sob seus pés. Ele enxergava apenas sombras tremeluzindo, pedaços de palha pegando fogo, vigas caindo como lanças incendiadas.
Foi então que viu o corpo estirado no canto, Zé Baiano preso pelas cordas, queimaduras espalhadas pelo corpo, o peito subindo e descendo com dificuldade. Ele não falava, mas estava consciente. Um fio de vida insistia em não se apagar. Lampião se abaixou, segurou a corda com as mãos descobertas e puxou com força. A corda estava quente demais, mas ele não parou. As fibras queimavam sua pele, mas nada disso importava. Com uma peixeira, cortou o que restava dos nós e levantou Zé Baiano do chão, apoiando-o sobre o ombro. O calor aumentava e vigas começaram a cair atrás deles, produzindo pequenas explosões de faíscas. Os cabras do lado de fora gritavam instruções, apontando o melhor caminho para sair. Lampião cambaleou por entre as chamas, segurando Zé Baiano com força, sem permitir que o corpo dele escorregasse. Quando atravessou a abertura, o ar fresco da caatinga pareceu uma bênção. Os cabras correram para ajudar, esticando os braços para tirar Zé Baiano dali antes que Lampião perdesse o equilíbrio. O chão do paiol ruiu segundos depois, desabando em chamas. Lampião respirou fundo, tombando de joelhos enquanto limpava o rosto suado. Zé Baiano estava vivo, mas por pouco. Seu peito arfava, soltando gemidos profundos. A pele, marcada por queimaduras, mostrava o quanto ele havia resistido antes da chegada do bando. Lampião ergueu o rosto lentamente, olhando para o coronel Ambrósio. O homem recuou instintivamente, como se tivesse visto o próprio destino avançando em sua direção. Lampião se levantou, caminhando em passos firmes, sem pressa. Cada passo parecia trazer consigo a promessa de algo terrível. O coronel tentou falar, dizer que aquilo era apenas um aviso, que não tinha intenção de matar ninguém do bando. Mas sua garganta falhava e as palavras saíam quebradas. Lampião parou diante dele, observando-o como se estivesse medindo o peso da vida daquele homem. O coronel abriu a boca novamente, mas Lampião o interrompeu com um gesto curto, levantando a mão. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado, como se todas as histórias de traição e vingança do sertão tivessem se reunido naquele instante. Você mexeu com quem não devia, disse Lampião, a voz baixa, firme, cheia de uma calma que doía mais do que o grito de qualquer homem. E agora vai pagar por isso. O coronel tentou dar um passo atrás, mas seus pés não obedeceram. A coragem que exibia diante de homens amarrados tinha desaparecido como poeira no vento. Os cabras de Lampião cercaram o espaço, formando um semicírculo que impedia qualquer fuga. Era evidente que aquele homem estava diante de um acerto inevitável. Mas Lampião não se apressou. Antes de qualquer vingança, havia algo mais urgente: salvar Zé Baiano. Ele voltou o olhar para seus homens e ordenou seco: levem ele para a sombra, vão buscar água, agora. E enquanto os cabras corriam para cumprir a ordem, o coronel percebeu que sua sentença ainda não tinha sido dada, e que cada segundo que passava tornava sua espera mais insuportável. Os cabras de Lampião se apressaram em carregar Zé Baiano para baixo de um umbuzeiro grande, onde a sombra era densa e fresca. Um deles correu até a cacimba da fazenda, enchendo uma cuia com água fria e limpa. Outro rasgou pedaços de pano para improvisar curativos. A respiração de Zé Baiano era curta, difícil, mas ainda firme o suficiente para mostrar que ele lutava contra a dor com a mesma teimosia que sempre carregou no peito. Lampião se colocou ao lado dele, de cócoras, observando cada movimento, cada gemido, como o irmão que vigia outro em horas de aflição. Um dos cabras aproximou a cuia dos lábios de Zé Baiano. Ele bebeu pouca água, mas o suficiente para recuperar um resquício de força. Os olhos semiabertos encontraram os de Lampião. Não foi preciso palavra alguma. Aquele olhar trazia duas mensagens claras: gratidão por estar vivo e a certeza de que aquilo ainda não tinha terminado. Lampião assentiu devagar, como quem diz: eu sei. Enquanto os homens cuidavam de Zé Baiano, o coronel Ambrósio permanecia cercado próximo ao terreiro,
vigiado por 3 cangaceiros. Ele tentava se recompor, ajeitando a gola da camisa, mas o suor insistia em escorrer pelo rosto, denunciando o pavor que lhe pesava nos ombros. O fogo do paiol continuava a consumir os restos da estrutura, iluminando parcialmente o cenário com tons avermelhados que davam ao momento um aspecto quase ritualístico. Lampião se levantou devagar e caminhou até o coronel. Seus passos eram silenciosos, mas cada um parecia carregar a força de uma sentença. Ao chegar perto, parou a apenas um braço de distância. O coronel tentou manter a compostura, colocando as mãos para trás, como se ainda tivesse algum controle da situação. Mas o tremor em seus dedos entregava o contrário. "Você sabe o que fez", disse Lampião com voz baixa e firme. "Tentou matar um dos meus como se fosse bicho encurralado. E por quê? Por orgulho de coronel? Por ódio? Por medo?" O coronel abriu a boca, hesitando. Foi um aviso", murmurou. "Lá, e aviso para quem?" Lampião rebateu. "Pro sertão? Pra Volante? Pra mim?" O coronel desviou o olhar. Lampião deu um passo ao lado, olhando em direção ao paiol queimado. "Eu já vi muita crueldade", continuou. "Já vi homem morrer de bala, de faca, de fome. Mas queimar alguém vivo, isso é coisa de covarde, e você sabe disso." O rosto do coronel ficou vermelho, mas não por raiva, por vergonha. Ele tentou justificar dizendo que o sertão precisava de ordem, que o bando causava prejuízo, que famílias respeitáveis viviam com medo. Lampião interrompeu com um movimento brusco da mão. "O sertão sempre teve medo", disse ele. "Medo de fome, de seca, de coronel metido a dono de tudo. Se tem alguém que não conhece o povo, esse alguém é você." O coronel respirou fundo, tentando manter alguma dignidade. "E o que vai fazer comigo?" perguntou enfim, com a voz embargada. Lampião não respondeu de imediato. Observou o horizonte, onde o sol começava a descer atrás das serras, tingindo o céu de tons cor de vinho. Depois, olhou para Zé Baiano, deitado sob a sombra do umbuzeiro, recebendo cuidados de seus companheiros. O silêncio durou alguns segundos, que para o coronel pareceram horas. "Ainda não decidi", respondeu Lampião por fim. "Mas uma coisa eu sei. Você não vai sair daqui hoje sem entender o peso do que fez." Lampião virou de costas e caminhou até Zé Baiano novamente. Os cabras continuavam cuidando dele, ajeitando panos molhados sobre as queimaduras. Zé Baiano respirava com mais ritmo agora, mas ainda fraco. O coronel, a alguns metros dali, sentia cada palavra do cangaceiro ecoar como sentença pendurada. O destino dele ainda não estava traçado, mas era certo que, quando a noite caísse de vez, o sertão seria testemunha de algo que jamais esqueceria. A tarde foi cedendo lugar a um crepúsculo pesado, daqueles que desciam devagar sobre a caatinga como um pano escuro sendo puxado por mãos invisíveis. Os cabras se revezavam ao lado de Zé Baiano, atentos à respiração dele, enquanto Lampião observava o coronel de longe. O fogo do paiol já era apenas brasas vivas, mas o cheiro de madeira queimada permanecia no ar, misturado ao odor amargo de querosene. A tensão, entretanto, não vinha do incêndio. Vinha do que ainda precisava ser decidido. Lampião caminhou alguns passos até o terreiro. Os cabras abriram espaço. O coronel Ambrósio, com a roupa amarrotada e o suor escorrendo pelo pescoço, tentou se manter firme quando Lampião parou diante dele novamente. Mas a falta de coragem tinha um cheiro próprio, um cheiro que o sertão reconhecia de longe. E aquele cheiro estava impregnado no coronel. "Me diga uma coisa", começou Lampião, a voz baixa, quase mansa. "Quem foi que lhe contou para onde Zé Baiano ia no dia de hoje?" O coronel respirou fundo, hesitou. Era evidente que queria mentir, mas sabia que qualquer mentira seria descoberta. Ainda assim, tentou buscar uma saída. "Eu recebi um bilhete anônimo", disse, evitando olhar nos olhos de Lampião. O cangaceiro soltou um sorriso curto, irônico.
O sertão é pequeno demais para bilhete anônimo, rebateu. E o senhor sabe disso. O coronel engoliu seco. Lampião deu mais um passo, aproximando o rosto do dele. Foi volante? Foi coronel de outra região? Foi algum dos seus vaqueiros? Perguntou cada pergunta mais pesada que a anterior. Mas antes que o coronel respondesse, o silêncio foi cortado com um barulho vindo do lado oposto da fazenda. Um tropel de passos rápidos, secos, aproximando-se pela lateral da casa grande. Lampião imediatamente ergueu a mão e seus homens se posicionaram, dedos no gatilho. O coronel arregalou os olhos, sem entender o que estava acontecendo. Da escuridão entre os juazeiros surgiu um homem com as mãos levantadas, ofegante, as roupas empoeiradas. Era Geraldo, um vaqueiro da fazenda. Ele vinha correndo, tentando chamar atenção, mas hesitava ao ver os rifles apontados na direção dele. Lampião! Lampião! Disse, arfando. O coronel... Ele não contou tudo. Lampião fez sinal para que deixassem o homem se aproximar. Geraldo parou a poucos passos, tentando recuperar o fôlego. Seus olhos tremiam de medo, não de Lampião, mas da verdade que estava prestes a carregar. Não foi só o coronel que mandou pegar Zé Baiano, disse, olhando rapidamente para Ambrósio. Teve gente de fora, gente grande, coronéis de Salgueiro, de Floresta. Eles estão querendo acabar com o bando de uma vez. E começaram por Zé Baiano, porque sabiam que ia mexer com o senhor. Lampião ouviu tudo sem mudar a expressão. O coronel, porém, empalideceu. Era claro que não esperava que o vaqueiro abrisse a boca. Geraldo continuou, agora com a voz mais firme. Eles prometeram dinheiro de verdade, prata, ouro e proteção para quem ajudasse. O coronel aceitou. Mandou a tocaia, mandou o fogo, tudo para agradar esses homens lá de fora. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Lampião respirou fundo, passando a mão lentamente sobre o queixo. Os cabras se entreolharam, entendendo que aquilo era maior do que imaginavam. Não era apenas vingança, era conspiração, era política suja. Era o sertão se movendo nos bastidores, como sempre acontecia quando gente poderosa se sentia ameaçada. Lampião virou-se para o coronel, que agora parecia menor, encolhido, sem qualquer resquício de arrogância. O cangaceiro não gritou, não ameaçou, apenas falou. Então não foi só covardia, foi traição comprada. O coronel abaixou o olhar. Lampião ergueu o queixo pensando. A decisão estava próxima, inevitável, e o sertão, silencioso ao redor, parecia aguardar o desfecho como testemunha eterna. O peso das palavras de Geraldo pairou sobre o terreiro como uma nuvem carregada antes da chuva forte. Ninguém se mexia, nem os cabras, nem o coronel, nem o próprio Lampião. O silêncio tinha textura, tinha cheiro, quase podia ser tocado. Era o tipo de silêncio que antecedia um ato definitivo, o tipo de pausa em que o sertão decidia quem continuaria vivo quando o sol nascesse novamente. Lampião respirou fundo, caminhando alguns passos para longe, como quem precisa olhar o cenário inteiro antes de concluir o julgamento. Observou as brasas do paiol quase apagadas. Observou o céu ficando roxo atrás das serras. Observou Zé Baiano, ainda sob a sombra do umbuzeiro, amparado pelos cabras que tentavam aliviar suas dores. A fumaça das queimaduras ainda saía fraca da pele dele, e cada gemido parecia empurrar a decisão de Lampião na direção certa. O coronel, percebendo a gravidade do momento, finalmente tentou falar. Lampião, eu posso explicar... Lampião virou o rosto devagar, com uma calma tão controlada que o coronel sentiu o estômago afundar. Pode, coronel, respondeu. Explique, mas escolha bem as palavras, porque a próxima frase pode ser a última que o senhor diz na vida. O coronel respirou fundo, mas era como se lhe faltasse ar. Tentou começar falando de proteção, de alianças políticas, de pressões externas, mas suas justificativas escorregavam, vazias,
frágeis demais diante da verdade que já havia sido exposta. Lampião suspirou e balançou a cabeça como quem observa um homem que cavou a própria cova. O sertão é grande, mas a memória dele é maior, disse o cangaceiro. O senhor achou que podia comprar lealdade de qualquer homem. Achou que podia pagar para apagar um nome como o de Zé Baiano. Mas o que o senhor não entende é que a gente não é vendido, a gente é escolhido pelo destino, e o senhor pisou no destino errado. O coronel sentiu as pernas fraquejarem. Tentou dar um passo, mas Lampião ergueu a mão e os cabras imediatamente levantaram os rifles. O coronel congelou. Foi então que um dos cangaceiros, o mais jovem deles, aproximou-se de Lampião e disse em voz baixa: "Capitão, Zé Baiano tá chamando." Lampião caminhou rápido até o umbuzeiro. Ajoelhou-se ao lado do companheiro, segurando sua mão com cuidado para não tocar as partes queimadas. Os olhos de Zé Baiano estavam semicerrados, mas havia neles uma lucidez teimosa. "Capitão", murmurou com a voz rouca, "não deixe esse cabra sair daqui vivo." Lampião apertou sua mão levemente. "Eu prometo", respondeu. Zé Baiano respirou fundo, como se aquela frase tivesse retirado um peso de dentro do peito. Seus olhos fecharam por alguns segundos e os cabras ao redor temeram o pior. Mas ele voltou a abrir, ainda fraco, ainda queimado, mas preso à vida como carrapato na pele seca do gado. Lampião se levantou devagar e voltou ao coronel. Os cabras abriram espaço. O cangaceiro parou diante dele, estalando o pescoço para aliviar a tensão. Depois falou: "O senhor tentou matar meu homem queimado como bicho. Tentou mandar recado para quem manda mais. Traiu até seus próprios vaqueiros. Mas a decisão não é minha, é dele." Lampião ergueu o braço e apontou para Zé Baiano, debaixo do umbuzeiro. "O coronel vai morrer pela palavra do homem que ele tentou apagar." O coronel arregalou os olhos e, por um instante, a arrogância de fazendeiro sumiu por completo. O medo tomou forma, denso, visível. Lampião caminhou até Zé Baiano novamente, aproximando o ouvido do companheiro queimado. "Ele deve morrer agora, ou sofrer primeiro?" perguntou. Zé Baiano respirou fundo, reunindo a pouca força que tinha. "Sofrer", murmurou com um fio de voz, "para aprender que cabra nenhum brinca com o cangaço." Lampião assentiu, silencioso. A sentença estava dada. O sertão, mais uma vez, seria testemunha da justiça que nascia do fogo e da honra. O céu já estava completamente escuro quando Lampião deu o primeiro passo em direção ao coronel. A lua fina iluminava a fazenda com um brilho pálido, quase triste, e o vento leve que vinha da caatinga carregava um silêncio pesado, daqueles que antecedem um acontecimento irreversível. Os cabras, todos alinhados ao redor do terreiro, permaneciam imóveis, aguardando a ordem que sabiam que viria. O coronel, com as mãos trêmulas, tentava manter a dignidade, mas o medo já dominava cada traço do seu rosto. Lampião parou diante dele e falou em voz baixa: "O senhor teve tempo para pensar, teve tempo para correr. Teve tempo até para se arrepender, mas não teve coragem para assumir o que fez." O coronel abriu a boca, mas não encontrou palavras. A garganta parecia selada pelo próprio pavor. Lampião olhou para os cabras e fez um gesto curto. 2 deles avançaram, segurando o coronel pelos braços e o levando até o centro do terreiro. Lá, perto das brasas do paiol destruído, a poeira ainda subia da terra quente. Era um cenário perfeito, nem planejado, nem exagerado. Apenas o sertão mostrando sua forma mais crua. "O que vai fazer comigo?" perguntou o coronel, a voz embargada. Lampião deu um passo à frente. "Vou deixar que aprenda o valor da dor", respondeu. "Dor que o senhor achou bonito dar aos outros." Os cabras empurraram o coronel de joelhos no chão. Ele caiu com força, levantando um pouco de poeira que grudou no suor do seu rosto. Lampião caminhou lentamente até as brasas do paiol e pegou um pedaço de madeira ainda em brasa, segurando pela parte fria.
A brasa brilhou sob o vento, soltando faíscas que lembravam pequenas estrelas morrendo no ar. O Senhor queimou um homem bom, disse Lampião, aproximando-se. Mas o sertão não aceita covardia duas vezes. O coronel tentou se afastar, mas os cabras o seguraram firme. Lampião colocou a brasa perto do braço dele. Não encostou. Não ainda. Apenas deixou o calor falar primeiro. O coronel gritou, o rosto contorcido, como se já estivesse sendo queimado. Lampião esperou o grito cessar para então dizer: "Isso é só o começo." Mas antes que pudesse encostar a brasa, uma voz fraca cortou o ar. "Capitão!" chamou Zé Baiano. O tom era baixo, mas carregava certa urgência. Lampião virou-se imediatamente, caminhando até ele. Os cabras abriram espaço e Lampião se ajoelhou ao lado do companheiro queimado. "Diga, cabra", murmurou. Zé Baiano respirou fundo. A dor ainda dominava seu corpo, mas havia clareza nos olhos. "Não precisa queimar esse desgraçado. Isso aí ele queria dar para mim." Fez uma pausa curta. "Mas não tire dele o direito de sentir medo. Medo é pior que fogo." Lampião permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Depois, levantou-se devagar, virou-se para o coronel e disse: "O homem que o senhor tentou matar decidiu que sua morte não vai ser no fogo, vai ser no medo." O coronel, confuso, perguntou: "O que quer dizer com isso?" Lampião respondeu com a firmeza de quem já havia sentenciado muitos homens antes: "Vai morrer, mas não agora. Vai morrer sabendo que cada passo seu pode ser o último, que cada vaqueiro que bater na sua porta pode ser um dos meus, que cada noite pode ser a noite em que o cangaço chega para lhe cobrar de novo." O coronel empalideceu. A sentença era pior que a morte imediata. Lampião se aproximou e falou baixinho: "O senhor queimou meu homem, mas ele viveu. Agora é você que vai correr do fogo que acendeu." Os cabras soltaram o coronel, que caiu de lado no chão, sem forças. Lampião virou-se para eles e deu a ordem final: "Levem Zé Baiano. Vamos embora daqui, antes que o sertão resolva cobrar mais alguém hoje." Os homens prepararam a retirada. Zé Baiano foi colocado cuidadosamente sobre um cavalo. Lampião montou, lançou um último olhar para o coronel, agora encolhido, tremendo, derrotado, e disse: "Se lembre, o sertão nunca esquece." E sob o luar frio daquela noite, o bando partiu, levando consigo o homem que desafiou a morte e deixando para trás o fazendeiro condenado a viver com a própria sombra como carrasco.